Queridos do Senhor Jesus, boa noite. Uma noite de festa, uma noite de alegria, onde o reino de Deus avança de várias formas, de várias maneiras. E eu fiquei muito sensibilizado, emocionado de ver os pais tomando a decisão pelos seus filhos que não podem tomar a decisão de consagrá-los, de batizá-los ao Senhor. E dessa forma, eles passam a fazer parte da família de Deus. Eu tenho muita alegria sempre que eu venho a Manaus, de reencontrar amigos, fazer novos amigos e ser tão bem tratado. Realmente, o pastor José João, ele teve uma participação fundamental para que a Missão Vida estivesse aqui em Manaus. Tanto ele como o irmão Paulo Amorim, e depois muitos outros que foram se juntando a eles. Eu estava dando uma entrevista num programa chamado Sem Censura, no Rio de Janeiro, e quem estava me vendo dando a entrevista, dentre outras pessoas que iriam gravar depois, estava Maitê Proença. E quando terminei de gravar a minha parte, ela se aproximou de mim e disse assim: reverendo, é muito interessante, porque às vezes a gente tem vontade de fazer algumas coisas e não tem coragem. E aí, de repente, levanta um louco como o senhor, que tem coragem, e a gente que não tem tanta coragem se junta a essas pessoas para realizar coisas boas. E é exatamente isso que acontece no reino de Deus. Deus chama alguns para estarem à frente, mas Ele chama todos os seus servos para fazerem parte dessa multidão de dispenseiros que estão pregando o Evangelho em todos os lugares do mundo. Nós fazemos parte do projeto mais importante da terra, que é a proclamação de Jesus Cristo. Nós fazemos parte do projeto mais interessante, porque esse projeto ele teve início, mas ele não vai ter fim. Ele vai durar eternamente para todos sempre. Eu fiquei muito feliz de poder reencontrar o pastor Francisco, agora como pastor titular da igreja, e pelo carinho, pela honra, pela maneira como ele me recebeu tão bem, como também os demais colegas pastores da igreja de Manaus. A minha oração é que Deus os mantenha juntos, fiéis, realizando uma grande obra, para que muito em breve esse lugar seja pequeno e que ele tenha que ser juntado ao outro prédio de frente para caber tantas pessoas que o Senhor vai salvar em Manaus e vai trazer para a igreja presbiteriana de Manaus. Eu quero antecipadamente agradecer à igreja de Manaus, que é uma das principais referências que eu tenho no meu ministério. Quando algumas pessoas me perguntam: pastor, me fala de alguns ministérios que o senhor conhece no mundo e que são ministérios relevantes. Certamente, entre os três, eu sempre cito o trabalho de vocês aqui em Manaus. E é graças à fidelidade e à bondade de Deus que os irmãos têm realizado essa grande obra que não pode parar. Ela precisa prosseguir, porque isso é questão de vida para muitos que estão se perdendo, para muitos que estão caminhando a passos largos em direção ao inferno. Eu acabei de chegar de uma viagem à África do Sul, e na África do Sul eu tive comunhão com um grupo de irmãos, estive lá reunindo com a liderança de uma denominação, e eu conheci um lugar muito interessante na África do Sul. Você que já foi à África do Sul, se não conhece, precisa conhecer esse lugar. É o centro, é a montanha de oração. Ela tem uma vista linda da cidade de Joanesburgo, e ali numa paisagem que lembra um pouco Israel, eles construíram várias cabanas de oração. E tem mais de 100 apartamentos, onde pessoas do mundo inteiro vão para estar em oração
para buscar o Senhor. 24 horas por dia tem pessoas orando. Depois tivemos a oportunidade de ir a Madagascar, visitar um projeto social que nós temos participado com crianças em situação de miséria, de abandono, de violência, e também preguei em Uganda, na igreja Watoto, do pastor Gary Skinny, que foi um dos preletores do nosso congresso de pastores esse ano. Uma das igrejas mais vivas e influentes que eu já conheci no Brasil, no mundo. Pastor Gary Skinny é um pastor canadense, a terceira geração de pastores, e ele está trabalhando há mais de 35 anos em Uganda. E quando ele chegou em Uganda, era o regime de Idi Amin, onde milhares de pessoas foram sacrificadas, perderam as suas vidas, e de maneira especial as crianças. E Deus inclinou o coração daquele homem para salvar as crianças de Uganda. E hoje eles têm 7.000 crianças que a igreja cuida, em vários lares, casas com 6 a 8 crianças e uma mãe. E o que me chamou a atenção é que as mães são mulheres que foram exploradas sexualmente, foram violentadas, muitas delas perderam a orelha, o nariz. Há mulheres que já estão na 20ª cirurgia plástica para tentar reconstruir a face. E é muito interessante que o Senhor entrou no coração dessas mulheres e hoje elas são mães adotivas de 6, 8 crianças. Eu fiz a refeição na casa de uma dessas mulheres, e uma mulher sofrida, uma mulher que eu havia lido o testemunho dela durante a viagem, e você percebia a alegria de viver, o quanto ela era contagiante e o quanto ela amava as suas filhas. E ela contando que 2 das suas filhas estavam concluindo a universidade. Então o Senhor tem muita gente espalhada pela face da terra. E nós somos felizes porque Deus os incluiu nos seus planos. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo de 3 minutos e meio sobre essa viagem a Uganda. E no ano que vem nós vamos trazer um coral de Madagascar, que é o coral que canta essa música que vocês vão ouvir. Nós pretendemos estar em 50 igrejas durante 60 dias, levantando recursos para ajudar as crianças de Madagascar, que é um dos lugares mais miseráveis, mais pobres, onde eu já estive presente. E eu queria que você visse com alegria, com o coração aberto. Eu não sei se é possível desligar algumas das luzes aqui da frente, para que nós tenhamos uma qualidade melhor. Vamos assistir o vídeo, a viagem missionária do pastor Wilde Rosane, minha esposa, à África, que aconteceu algumas semanas atrás.
I'm one bottle down. Hey, one bottle down. Oh, oh. I'm one bottle down. Hey, hey, I'm one bottle down. Hey. Ah, pararare. Shubi, rara, pararare. Oh, pararare. Shubi, rara, pararare. Baby, look, I'm a son you can net in there. Baby, look, it's a now when questions there. I look, baby, look, it's a now when questions there. My happiness is your happiness. My love gone wrong. I swear I wanna cry. I'm so high, so high. Think about it, baby, let's go home, please. Pararawe, let's go. Mama, Dr. Fiza, Eddie Benza, Man Africa, you know say. Todos os anos, em dezembro, eu e meu filho, eu tenho um único filho homem e 3 filhas mulheres. Nós fazemos uma viagem juntos para algum lugar do mundo. E eu sempre digo para ele, enquanto eu tiver saúde e dinheiro, nós vamos continuar viajando juntos até que você queira. E ele escolhe um país e eu escolho um país. E eu tinha conhecido todos os continentes do mundo, mas eu me negava a ir à África. Porque eu tinha absoluta certeza que o dia que eu fosse à África, meu coração ficaria na África. E ele escolheu ir à África e eu escolhi ir a Madagascar. Aliás, escolhi ir a Jerusalém. E nós fizemos essa viagem. E eu preguei num congresso de jovens, promovido por 22 denominações evangélicas de Antananarivo, que é a capital de Madagascar. E lá eu ouvi um casal contando de 50 crianças que eles cuidavam. E que era muito triste de noite quando as crianças acordavam e choravam de fome. Porque tudo que eles podiam dar para as crianças eram 2 mangas, uma no almoço e uma no jantar. E eles estavam preocupados porque o final da colheita estava chegando ao final e eles não sabiam como iria manter as crianças. E quando ele falou sobre isso, a igreja já tinha ido todo mundo indo embora, tinha poucas pessoas, mas a pessoa que precisava ouvir aquela história era eu e meu filho. E eu pedi para que o nosso intérprete fosse atrás dele, trouxesse, e ele me contou sobre o trabalho que ele fazia. E eu disse, meu irmão, nós estamos em janeiro de 2016, e durante todo o ano de 2016, eu quero que você não ore mais pedindo a Deus comida, porque eu vou mandar pessoalmente uma oferta para vocês manterem as 50 crianças de Madagascar. E nós fizemos isso durante todo o ano de 2016, depois nós compartilhamos isso com os missionários da missão, e vários foram os missionários que aderiram a essa campanha. Então, o trabalho em Madagascar ele é sustentado por mim, por uma amiga, e por um grupo de missionários da missão. Em 2017, nós dobramos o valor.
E quando eu fui para Madagascar, eu levei 60 kits da seleção brasileira. Eu não acredito muito na seleção brasileira, mas eu pensei em alguma coisa que representasse o Brasil e levei camiseta para os pobres irmãos da África da seleção brasileira. E a primeira casa que nós visitamos, que era a casa que eu tinha conhecimento, nós atrasamos, nosso voo atrasou, e tinha cerca de 50 e poucas crianças. E eles me disseram que não era mais 50 crianças naquela casa, que agora eram 100. Ou seja, eu levei 60 kits. E Deus foi bom que muitos foram embora e os que ficaram receberam o presente. Mas nós fomos para uma segunda casa, onde eles já estavam atendendo mais 100 crianças. Um barracão de mais ou menos 6 metros por 3 metros de largura e um quintal de aproximadamente uns 300 metros quadrados. E as crianças faziam as tarefas sentadas no chão, aquela terra solta, os meninos sujos, mal cuidados, mal alimentados, mas com uma alegria que poucas vezes eu vi no rosto de uma criança. E quando eu saí dali, eu saí com o coração apertado, porque eu já não tinha mais nada para oferecer para eles. E o sentimento que eu tive foi como que se eu tivesse chorado numa praia e uma lágrima caísse sobre a areia quente, e dentro de alguns segundos ela desaparecia. E eu perguntei para ele, quantas crianças afinal nós estamos atendendo? Ele disse, agora são 200. E aquilo pesou muito no meu coração. E eu voltei da África decidido que nós vamos construir 3 lares, 3 casas em 3 lugares diferentes em Madagascar. E foi muito tocante a maneira como o Senhor falou comigo e com a minha esposa. E agora nós estamos orando a Deus para que Deus levante mais 3 pessoas que doem R$500 mensais para nós mandarmos pelo menos bolacha com chá de manhã e macarrão no almoço e macarrão no jantar. Você pode se perguntar, mas o que é isso, pastor, diante da necessidade de uma criança que está em fase de crescimento? Para nós é nada, mas para eles é muito, irmãos. E nós precisamos nos desprender daquilo que o Senhor tem nos dado e dividir com o maior número de pessoas possível. E eu fiquei muito feliz porque ontem eu falei rapidamente sobre isso e um irmão que estava presente, ele me procurou e pediu, eu gostaria de falar com o senhor, mas que ficasse entre eu e o senhor, eu quero ser um dos seus parceiros lá em Madagascar, cuidando das crianças de Madagascar. Há muita dor e muito sofrimento no continente africano. E eu sei que vocês sabem disso porque essa é uma igreja missionária. E o meu apelo nessa noite é que você se torne um parceiro da Missão Vida, porque o seu dinheiro vai atingir não só os mendigos, que são mais de 800 leitos no Brasil, mas também mais de 500 crianças na África, na cidade de Anápolis e numa favela muito pobre da Paraíba. E para que você saiba como se tornar colaborador, tem uma mesa do lado de fora, com um jornal, uma ficha. Se você preencher, os primeiros vão ganhar de presente um CD de música muito bonito, e os demais vão receber posteriormente em casa um CD de presente da Missão Vida. E mais do que isso, você vai poder fazer parte dessa corrente que tem levado não só comida, mas sobretudo falado do Deus eterno, que transforma vidas, do Deus eterno que tem um propósito para todos os seus filhos, e certamente a vida de muitos desses meninos será mudada através das nossas orações e também das nossas contribuições. Ezequiel 33, verso 11. E eu vou lutar para falar em 15 minutos. Tenham paciência comigo. Mas eu vou tentar falar em 15 minutos o que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês.
Ezequiel 33, 11. O título da minha mensagem é o prenúncio do caos. O prenúncio do caos. Ezequiel 33, 11. A segunda parte diz: dize-lhes tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Deus, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo para discernirmos aquilo que o Senhor deseja que nós alcancemos nessa noite. Dá-nos, ó Deus, uma mente hábil, dá-nos, ó Deus, um ouvido atento e um coração sensível, para que a Tua palavra não volte vazia, mas para que ela se cumpra na nossa vida o grande desejo do Senhor. Faz isto e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando é que o prenúncio do caos chega? O prenúncio do caos chega quando o ódio vence a racionalidade, quando cidadãos de bens fazem justiça com as suas próprias mãos, quando nós usamos a mesma medida de violência que aqueles que não conhecem a Cristo do que os bandidos. Então, quando isso acontece, isso é o prenúncio do caos. E o texto que nós lemos fala da intenção de Deus. E a intenção de Deus, ela precisa ser levada a sério por todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse ano, até o início do mês, eu estive pregando nos 5 continentes do mundo. E numa das minhas viagens, eu cheguei no aeroporto, eu estava voltando de Dubai, pregando numa igreja que foi fundada por um médico cirurgião plástico e que tem muitos muçulmanos que se renderam a Cristo, inclusive alguém muito importante de Dubai que aceitou a Cristo como Salvador. E eu estive ali pregando, estive com os irmãos durante uma semana. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu comprei uma revista Veja. Eu queria saber o que tinha acontecido no Brasil naquelas 2 semanas que eu estive em Dubai, Sydney e na Nova Zelândia. E eu comecei a ler, como sempre faço, os títulos da matéria e ver as fotografias antes de escolher o que eu iria ler. E algo me chamou a atenção, saltou a minha visão, que era a cena de um moço bem magro, bem frágil, sendo espancado por 4 homens, malhados, bem definidos, fortes e jovens. Aquele moço havia roubado uma bolsa de uma mulher e ele estava agora sendo espancado por 4 pessoas que saíram em defesa daquela mulher, alcançaram o ladrão e eles espancaram o ladrão de forma violenta. E a revista Veja publicou nessa edição os comentários que eles receberam no decorrer daquela semana. Aliás, essa matéria já era a 2ª matéria sobre esse mesmo caso. E os comentários que eles receberam foram os seguintes: foi pouco. Alguém disse, bandido bom é bandido morto. Outro disse, que maravilha, bandido tem que apanhar, tem que descer o braço mesmo. A má notícia foi que não mataram o vagabundo. Se a polícia não faz, o povo tem que fazer. Se os caras dos direitos humanos aparecerem, batam neles também. E por último alguém diz, verme tem que matar, senão cresce. Enquanto eu lia essas palavras, e fiquei extremamente perturbado no meu coração, na minha alma, eu fiquei imaginando quantos crentes mandaram e-mail para a revista Veja
concordando com esse ponto de vista? Quantos crentes se manifestaram em favor dos 4 rapazes que agrediam o ladrão? Nós sabemos que o que ele fez era algo imperdoável. Porém, a atitude daqueles moços, ela foi muito pior do que a atitude do ladrão. E eu gostaria de ver com vocês o que Jesus diria acerca dessa matéria da revista Veja. Jesus diria o seguinte, Lucas capítulo 6, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, Igreja Presbiteriana de Manaus, número 1, ame os seus inimigos. Número 2, faça o bem aos que o odeiam. Número 3, abençoe os que amaldiçoam. Número 4, orem por aqueles que te maltratam. Número 5, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Número 6, se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. Número 7, dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que te pertence a você, não exija que devolva. Número 8, como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vós a eles. Número 9, que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam aos que o amam. E por último, número 10, amem os pecadores e hajam em favor deles. Irmãos, esta é a intenção de Deus. E por mais que o nosso coração esteja petrificado, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. E a vontade de Deus precisa prevalecer na vida de todo crente em Jesus. Pode ser que você tenha uma bronca muito grande de ladrões, de assassinos, e todos nós temos. Mas depois que nós recebemos a Cristo, nós recebemos o novo, nós recebemos uma nova direção, nós fizemos de Jesus o nosso Senhor, nós fizemos de Jesus o nosso Salvador, e aquilo que Jesus pensa precisa fazer parte dos nossos pensamentos. Nós não podemos agir pelo nosso antigo coração. Há uma canção que diz, dai-me, ó Deus, um coração semelhante ao teu. E isso acontece na vida daqueles que se rendem, na vida daqueles que se entregam e recebem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você é alguém indiferente à dor, ao sofrimento, às mazelas do nosso país, do seu estado e do mundo, o Senhor Jesus está te dizendo que Ele concedeu a você um novo coração. E nesse coração há espaço para o perdão. Nesse coração há espaço por amar os desvalidos pela sorte. Nesse coração há espaço por amar pessoas que foram desprezadas, que foram abandonadas pela própria sorte. A igreja de Jesus é a única resposta para todas essas calamidades que acontecem ao redor da terra. O Senhor Jesus tem alcançado milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. E um dia nós reinaremos para sempre com o Senhor, no lugar onde não vai ter bolsa sendo roubada, no lugar onde não vai ter assassinato, no lugar onde as pessoas não terão que ser punidas com prisão, porque ali nós todos estaremos face a face diante do nosso Deus, glorificando, exaltando o seu nome e gozando de todas as promessas que Cristo Jesus nos fez na sua palavra. Se você é nascido de novo, você vai ter as mesmas atitudes que Jesus teve diante do que nós acabamos de ler. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurado os misericordiosos,
pois obterão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Antes de emitir um parecer sobre alguém, lembre-se dessas palavras. Nós somos felizes, porque nós resolvemos viver a misericórdia de Deus, não no céu, mas aqui em Manaus. Não no céu, mas no nosso país. Não no céu, mas nesse mundo arruinado, estragado pelo pecado. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que o mundo percebe a nossa ação. E a Bíblia diz que ele se rende diante das boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu morava numa chácara a 2 quilômetros da universidade, 2,5 quilômetros do principal shopping de Anápolis, um lugar privilegiado, um lugar muito agradável, muito bonito. E um dia, tocou no portão da nossa casa, chamou a campainha, eu fui atender. Era uma pessoa bastante conhecida, uma apresentadora de televisão, que os mais antigos se lembram dela. Ela é do tempo da Sandra Passarinho, que ainda está na mídia. Ela se chamava Beth Mendes. E a Beth Mendes estava do outro lado do meu portão. Eu abri a janela e eu a reconheci. E eu cumprimentei e disse: o que eu posso fazer pela senhora? Ela falou: pastor, o senhor teria alguns minutos para me ouvir? Eu disse: claro que sim. Peguei o controle, abri. Nós tínhamos uma varanda muito agradável, nos sentamos ali e eu ouvi a história de vida da Beth Mendes. Ela tinha deixado a televisão por causa de crises bipolar, por causa de depressão. E ela tinha se mudado para aquela região, que era uma região que ela já conhecia por fazer matéria na região, e comprado uma chácara bem próxima da minha chácara. Eu sabia que ela estava morando por ali. E a Beth Mendes abriu seu coração. E nós conversamos. Eu ouvi as suas histórias. Eu chorei com ela e orei por ela. E ela foi embora. Passaram-se algumas semanas. E ela encontrou um casal de amigos meus da Igreja Presbiteriana Central de Anápolis. E ela disse para esse casal a seguinte frase: se um dia eu tiver que ser crente, eu quero ser crente da igreja do reverendo Hildo. E o casal, intrigado, perguntou: por quê? Porque aquele homem não só fala, ele vive. E pela misericórdia de Deus, eu o encontrei nessa minha passagem por Anápolis. Ela viveu mais um ano em Anápolis. Depois ela foi para os Estados Unidos e eu perdi o contato com a Beth Mendes. Então, quando o mundo percebe os valores de Cristo presente na nossa vida, no nosso coração, ele se rende. O meu desejo é que você não seja um grande e eloquente evangelista. Se você puder ser, será maravilhoso. Mas o meu desejo é que você seja um pequeno Cristo e que por onde você passar, as pessoas possam ver na sua vida Jesus Cristo, através das suas atitudes, através dos seus gestos, através das suas palavras, através da sua misericórdia. Os que encontraram Jesus encontraram um novo caminho. Os que encontraram Jesus receberam um coração novo. Os que encontraram Jesus encontraram razão de viver. E por isso nós precisamos levar a sério os ensinamentos do Senhor Jesus. O próprio Deus diz que Ele não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Porque quando ele se converte e vive, outros que estão ao seu redor se tornam discípulos de Jesus. No sentido espiritual, a palavra atalaia é alguém que avisa as pessoas que precisam deixar o pecado e obedecer a Deus.
Então, todos nós que somos crentes, somos atalaias de Deus. Nós proclamamos a vida de Jesus. Nós falamos do amor de Jesus. Agora, os vingadores são aqueles que fazem justiça com as próprias mãos, esquecendo dos preceitos de Cristo Jesus. Se você é alguém que um dia teve um encontro com Jesus e não se tornou um atalaia, e sim um vingador, a palavra de Deus dessa noite é para você. Arrependa e volta à prática do primeiro amor. Arrependa e viva os mesmos sentimentos que há no coração de Deus. Nós somos humanos, somos sujeitos às falhas, somos sujeitos a tropeços, mas nós temos alguém que se importa conosco e que nos ajuda diante das lutas, das dificuldades, do nosso mau temperamento, da nossa falta de misericórdia. Ele nos ajuda a sermos parecidos com Ele. E o grande desejo de Deus, e eu encerro a minha fala, é que eu e você sejamos confundidos com Jesus Cristo nas nossas andanças por aí, por onde o Senhor tem nos levado. Eu me hospedo no mesmo hotel em São Paulo há mais de 25 anos. É um hotel chamado Shelton Inn. Antigamente ele tinha um outro nome, depois ele foi vendido para uma rede e eu me hospedo ali, porque ali tem tudo que eu preciso. Eu faço as compras, até hoje eu faço questão de participar das compras de toda a roupa de cama, de todas as coisas que a Missão Vida utiliza, e ali fica muito perto do comércio, da 25 de março, daquela região, e ali é um lugar que tem muitos mendigos, e eu amo os mendigos. E eu sempre, quando chego numa cidade onde eu não sou conhecido, ou menos conhecido, eu faço questão de comprar 10 sanduíches, 10 latinhas de Coca-Cola, colocar uma bermuda, um chinelo ou um tênis, e sair pela rua e me sentar no meio-fio e falar de Jesus para os mendigos. Porque eu não quero ser um professor de história, que fica contando do passado. Eu quero ter experiências fresquinhas com Jesus a cada dia, a cada momento. O pastor Alexandre levou um lanche maravilhoso para mim. Ele e a Lília me tratam como se de fato eu fosse pais deles, e eu os amo profundamente. E eles levaram um lanche para 2 pessoas do meu tamanho. E a primeira coisa que eu fiz no dia de ontem foi tentar distribuir esse lanche que sobrou com alguém que estava passando fome. E não foi difícil achar alguém para que eu pudesse dividir o meu lanche com aquela pessoa. Eu estava saindo do hotel Shelton Inn, em São Paulo, e eu estava descendo uma ladeira, e o Espírito Santo me conduziu a atravessar a rua num lugar que eu não precisaria atravessar. E eu caminhei cerca de 20, 30 metros, e tinha um bar, e na porta daquele bar tinha um churrasco grego sendo preparado. Para aqueles que não sabem o que é um churrasco grego, é aquela carne que fica rodando, assando, bem devagarzinho. E se você comer isso em Paris, é melhor do que no Brasil. Porque lá, certamente, a carne tem mais qualidade do que aquela carne do espeto grego do centro de São Paulo. E eu fui abordado por um mendigo, que atravessou na minha frente e disse assim: moço, por favor, pague um lanche para mim, porque eu estou sem comer há mais de 24 horas. Paga um lanche para mim, me ajuda. E eu parei, entrei com ele e pedi 3 sanduíches gregos. Um para ele, 2 para eles e um para mim. E eu perguntei: o que você quer beber? Ele escolheu a bebida, eu escolhi a mesma bebida. E nós nos afastamos alguns metros, uns 4, 5 metros da porta da lanchonete, sentamos em algumas caixas de madeira que estavam por ali, e ele comia assim avidamente. Eu não tinha terminado o meu primeiro, ele já estava terminando o segundo. Mas de repente ele deu um sorriso bem espontâneo e bonito, embora ele não tivesse dentes. E ele olhou bem nos meus olhos
com os olhos cheios de lágrima, e me disse assim: eu sei quem você é. E eu pensei, será que ele passou pela Missão Vida? Será que ele foi um interno da Missão Vida em algum lugar? E eu perguntei, de onde você me conhece? Ele falou assim, você é Jesus. Na simplicidade de um homem pobre, sofrido, ele viu, não na minha pregação, mas nas minhas atitudes, o que Jesus faria pela sua vida. O mundo pode ler Bíblia, e há muita gente que lê muito a Bíblia e que não são convertidos, que tem a Bíblia como um livro maravilhoso de cabeceira. Porém, essas pessoas não encarnaram o verbo da vida, e elas não se parecem com Jesus. Mas aqueles que se renderam a Cristo, esses serão muitas vezes confundidos com Jesus. Eu tive 2 experiências na minha vida, em que pessoas perguntaram para mim se eu era Jesus. Eu não sou Jesus, mas eu sou um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, eu preciso lutar para fazer tudo aquilo que o Senhor me ordena. Porque assim eu exaltarei o nome do Senhor, eu me alegrarei no Senhor, e eu transportarei muitos que estão caminhando a passos largos para o inferno, para a presença do nosso Deus e Senhor. Essa igreja é um exemplo para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Certamente as igrejas presbiterianas deveriam aproveitar muito mais o potencial da igreja de Manaus. E por onde eu falo, eu cito a Igreja Presbiteriana de Manaus como modelo. Eu sou um de vocês. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central, da Igreja Presbiteriana de Brasília, e sou missionário da Igreja Presbiteriana de Brasília. E eu estou, como vocês, presbiteriano. E eu vou dizer isso para vocês como presbiteriano. Vocês já alcançaram muito, mas vocês podem alcançar mais. Vocês podem fazer mais, porque o Senhor tem sido com vocês. E quando Deus é conosco, o inferno não pode abalar as nossas vidas. Felizes aqueles que estão debaixo do guarda-chuva de Deus e recebem da parte de Deus graça, misericórdia, unção, poder para testemunhar do Evangelho que muda a essência das pessoas. Não só a aparência física, mas ele muda o interior das pessoas. E uma coisa que me fascina, que esse processo tem início com a conversão, e ele só termina no dia de Cristo Jesus. Na minha compreensão, o dia em que Jesus virá nos buscar ou levar a sua igreja. Até que chegue esse momento, nós vamos passar pela moinha de Deus. Nós vamos ser trabalhados por Deus. Nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. E cada vez que nós somos confrontados, nós devemos dizer, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu da minha vida. E o Senhor continua falando ao meu coração e me desafiando a ser parecido com Jesus. O meu interesse, diz o Senhor dos Exércitos, é que o pecador se converta do seu caminho e viva. E esse tem que ser também o desejo de cada crente, de cada pastor, de cada congregação onde Jesus Cristo é Senhor. De dar a oportunidade às pessoas de se renderem ao Senhor e fazer dele o seu melhor amigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. E mais uma vez agradecer pela maneira carinhosa com que vocês receberam o pastor Alexandre e a Lídia nesses 4 anos, pelo apoio
que vocês deram financeiramente, estando lá na Missão Vida, ajudando nos mutirões. E quero pedir que vocês agora transfiram esse carinho para o pastor Antônio e a Joana. Eles são missionários da Missão Vida já há 15 anos. É um casal experimentado. Eles estão vindo de Uberlândia. Já passaram por Cocalzinho, já passaram por Governador Valadares, já passaram por Uberlândia e agora estão chegando em Manaus. E eles vão precisar muito da ajuda de vocês. Mas eu quero orar pela igreja de Manaus e de maneira especial pela sua vida. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu tens sido o nosso socorro bem presente nas tribulações. E nós te louvamos, porque a intenção do Senhor para com o pecador, ela é pura, ela é justa, ela é tremenda. E nós queremos, ó Pai, ser agentes de transformação nessa sociedade perdida, pecaminosa. Nós queremos falar do Teu amor, sobretudo para aqueles mais fracos, aqueles que se sentem indignos do Evangelho. E nós oramos para que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, para que através do nosso testemunho, através da proclamação da Tua palavra, através das nossas orações, vidas e mais vidas se rendam aos Teus pés. Abençoa cada família, abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto dessa igreja. E dá, ó Deus, que a igreja de Manaus continue sendo um luzeiro, não só, ó Deus, aqui nessa cidade e nas regiões ribeirinhas, mas que ela seja, ó Deus, um modelo para a nossa igreja no Brasil. Que nós possamos continuar sendo abençoados pelos testemunhos, pelas histórias lindas que temos ouvido do agir do Senhor nesse lugar. E agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra. Que a Tua palavra nos diz que para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Que a Tua palavra se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos perdidos com os quais nós temos contato. E que nós possamos ter a alegria de chegar um dia à Tua presença com as mãos cheias de vidas que se renderam a Ti por causa do nosso envolvimento, por causa do nosso ministério. Abençoa os pastores dessa igreja, cobre cada um deles, juntamente com as suas esposas e filhos, com o Teu sangue precioso. Continua com o Teu servo, reverendo José João, que tem ainda uma longa caminhada, que o Senhor possa continuar usando o Teu servo com graça e misericórdia. Oramos também pela vida do reverendo Francisco, pedimos que o Senhor o oriente, pedimos que o Senhor dê a ele palavras de sabedoria, pedimos que o Senhor dê a ele paciência, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que ele, juntamente com o corpo pastoral dessa igreja, possa conduzir o Teu povo à Tua presença. Recebe a nossa gratidão nessa noite, pois oramos no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Obrigado, reverendo José Nélio.